E hoje eu quero falar com você sobre um tema onde Deus se manifesta. Uma abordagem onde nós vamos falar de 4 lugares de posicionamento que atraem a manifestação de Deus. Eu quero compartilhar já inicialmente o primeiro versículo em Mateus 18, 20. Terão muitos outros, conforme meu estilo, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem, por favor, no telão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Significa que neste lugar, onde houver uma reunião de 2 ou 3 pessoas ou mais, no nome do Senhor Jesus, Ele já prometeu que Ele estará. Vocês têm dúvida disso? Ele estará, significa que Ele está presente aqui. Amém? A vida com Deus, ela pressupõe principalmente relacionamento, e relacionamento traz o entendimento que nós temos que ter proximidade, e foi assim desde o princípio. Foi assim lá na criação do homem. Deus foi criterioso e ao criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele não abriu mão de que o homem tivesse uma proximidade com Ele, um relacionamento com Ele, mantendo comunhão com Adão na viração do dia, um relacionamento diário, um relacionamento contínuo e um relacionamento intencional. Deus sempre nos afirmou que nós teríamos a presença dEle conosco como sinal do seu amor, como sinal do seu cuidado e da sua atenção para com o seu povo. Amém? Acabamos de ler o versículo, Ele disse que estaria conosco. Mas lá em Mateus 28, 20, a parte B, no finalzinho do versículo, quando Ele nos comissiona a pregar a sua palavra, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Significa que Ele, além de reiterar que nós podemos ter a sua presença conosco, quando nos reuníssemos em dupla ou trio ou mais pessoas, no nome dEle, Ele fez questão de dizer que seriam todos os dias. Salmo 23, 6, a palavra declara, através do salmista Davi, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Significa que, primeiro, a promessa de Deus é clara e ela é fiel. Deus não mente, o que Ele fala, Ele cumpre, e dessa forma, pela fé na sua palavra, nós podemos ter certeza absoluta da sua presença aqui conosco, neste lugar. Estar presente, contudo, não significa, preste atenção, se manifestar. Você está presente aqui, sentado em seu lugar, seja mais aqui à frente, seja ao fundo, sejam nas laterais, e você pode se manifestar ou não. Ao ouvir a palavra, o louvor, a adoração, você pode se manifestar ou não. Você pode estar presente, mas pode entrar mudo neste lugar e sair calado, sem dar sequer sinal que você esteve aqui. A nossa presença, ela pode ser até compulsória em determinados lugares, quando somos obrigados muitas vezes a estar fazendo uma coisa até contra a nossa vontade, mas a sua manifestação, ela precisa ser intencional. A presença pode ser compulsória, mas a manifestação não. Um relacionamento não acontece sem intencionalidade, sem manifestação de propósito. Nós precisamos e nós podemos criar hoje, aqui, agora, oportunidades de presença com manifestação, e vamos fazer aqui um ensaio juntos. Eu sei que muitos não gostam, mas vamos lembrar do Lamartine. Olha para o seu irmão e diga: bom dia, que bom que você está presente aqui. Agora pergunte o nome dele: qual o seu nome? Deus abençoe o seu dia. Foi rapidinho e nem doeu. Da próxima vez eu vou demorar mais, viu? Para você perguntar endereço e coisas desse tipo, amém? Significa que você que entrou aqui hoje apenas com a sua presença e não tinha se manifestado ainda, agora você pode perguntar o nome de alguém, e você com certeza vai levar pelo menos um nome. Eu estou tirando aqui a exceção do pastor Zé Luiz e da amada esposa Naísa, que estão perguntando um para o outro, eles já sabem o nome, amém? A Naísa já se manifestou. Não, já perguntei, vai aqui atrás. Amém, Naísa, você é demais. Queridos, a gente tem que fazer isso intencionalmente, porque você pode entrar nesse lugar e entrar despercebido e sair despercebido pelo público. Mas se você quer a sua manifestação intencional, você pode criar esse ambiente, e não é diferente assim com Deus. Deus não mudou o seu plano perfeito de estar presente conosco e de se manifestar.
Não somente de estar presente conosco, mas de se manifestar. Mas há situações que Deus vai testar a nossa fé, e muitas vezes Deus vai testar a nossa fé, omitindo a sua manifestação convencional com barulhos que todo mundo quer ouvir, voz do trovão, raios saindo do céu, sinais de luz, e muitas vezes Deus se manifesta no silêncio. O salmista entendeu isso lá no Salmo 83, verso 1, e clamou a Deus: Deus, não te cales, não te mudeças, não fiques inativo, ó Deus. Tipo assim, o seu silêncio me incomoda, me angustia, por favor, fale alguma coisa. Mas ele não tinha entendido, é o seu pressuposto do pastor Rubem, que Deus também se manifesta no silêncio. Porque Ele nos observa, Ele nos acompanha com seus olhos, mas Ele mesmo nos convida a dar intensidade de manifestação para Ele, através da nossa manifestação. Significa que eu posso pedir manifestação a Deus, e Ele entende a sua oração, e Ele pode se manifestar, mas Ele também está devolvendo um pedido para você, dizendo: eu quero que você se manifeste. Eu estou surpreso que minha esposa está presente no culto. Eu ia falar que ela estava no voo ainda vindo para cá, mas já chegou. Seja bem-vinda, meu amor. Versículos da palavra que Deus nos impulsiona, Ele nos incita, Ele nos convida a manifestarmos diante dEle. Jeremias 33, 3, sequência 29 e 13, diz assim: invoca-me, isso é um gatilho, invoca-me, esse é o disparo, e eu vou te responder, eu vou te anunciar, eu vou me manifestar, te mostrando coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas eu preciso desse gatilho, me invoque. 29:3 ele vai dizer: buscar-me-eis, é o gatilho, e você vai me achar quando me buscar de todo o seu coração, e eu vou ser achado por vocês, e eu vou fazer mudar a sua história, eu vou fazer mudar a sua sorte. Essa é a manifestação. Ele está dizendo que você pode disparar a qualquer momento esse gatilho, de invocá-lo, de buscá-lo com intensidade, de maneira que a resposta dele será coerente à sua busca, será recíproca àquilo que você está fazendo. João 14, 21, já no Novo Testamento, Jesus disse que aquele que me ama, Ele guarda, é aquele que guarda os meus mandamentos. Ele me ama, Ele guarda os seus mandamentos como demonstração dessa ação, dessa manifestação pessoal. E esse que me ama, o meu Pai o amará, ele será amado do meu Pai. E ele continua dizendo: eu também o amarei. E o que eu farei? Eu me manifestarei a ele. Existe uma promessa, queridos, de quando você guarda a palavra de Deus, quando você se importa com os mandamentos, quando você se importa com a palavra de Deus, como a carta de um pai amoroso para um filho, para uma filha, e você lê essa palavra com amor, com dedicação, entendendo que ela foi escrita para você e por sua causa. Ele está dizendo: se você amar essa palavra, se você decidir guardá-la, meu Pai te amará pela sua demonstração, mas eu também te amarei. Mas eu farei mais, eu me manifestarei a você. E como é que ele vai se manifestar? Pela palavra. A palavra é viva, a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Deus se manifestou a Moisés no monte, e ele disse para Moisés: olha, eu apareci para Abraão, eu apareci para Isaac, eu apareci para Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahweh, pelo meu nome o Senhor, eu não me manifestei, e agora estou me fazendo conhecido, agora estou me fazendo revelado, porque Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que se manifesta, é o mesmo Deus que se manifestou na sarça ardente, é o mesmo Deus que se manifestou na nuvem, é o mesmo Deus que se manifestou na coluna de fogo, que se manifestou na tenda do encontro com Moisés, que se manifestou no tabernáculo, no Santo dos Santos, no assento de misericórdia. É o Deus que se manifestou no templo, enchendo-o com a sua glória, de maneira que as pessoas foram colocadas para fora, porque não podiam ficar com tanta presença. É o mesmo Deus que se manifestou no Jordão, e se manifestou lá no Monte da Transfiguração, com a sua voz dizendo: este é o Filho amado, em quem tenho prazer. Ele se manifestou porque esses homens envolvidos nesse processo, eles estavam conscientes que a manifestação é uma reciprocidade de relacionamento. Mas o que é que levou Deus a se manifestar? Se a sua presença já é certa com a sua onipresença. Porque um Deus que já é onipresente precisa de se revelar.
Deus, na sua revelação progressiva ao homem em 3 estágios, de forma muito breve, Ele se revela ao povo, Ele se revela a um povo judeu, naquele tempo o povo hebreu, para se revelar ao mundo por meio desse povo. É o primeiro nível. O segundo nível da manifestação e da revelação de Deus, Ele se revela no meio do povo, como parte do povo, um Deus encarnado, para se identificar com o povo e poder salvá-los. O terceiro nível de identificação e manifestação de Deus, Ele se manifesta dentro do seu povo, daquele que o aceitou como Senhor e Salvador, para fazer do seu povo um só com Ele. Porque aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. Aprove a Deus então, meus irmãos, meus queridos, eleger a você e a mim, por meio de Jesus Cristo, como o lugar, guarde essa palavra, o lugar escolhido para a sua morada e para a sua manifestação. Nós somos o lugar da presença de Deus, nós somos um lugar que se movimenta com a presença de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e muitos não entenderam isso. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos um dono, nós temos alguém muito precioso, que é o Deus de toda a terra, que habita dentro de nós, e como nós nos movemos geograficamente, nós somos um lugar de bênção em movimento. A ciência já tem provado que a nossa alma, que a nossa mente, a nossa psique tem lugares físicos, são topos do grego, lugares físicos, onde experiências, onde emoções, padrões de comportamento e até espíritos são alojados. Vocês se lembram daquela expressão, não deis lugar ao diabo? Está se falando de um lugar físico, de um registro físico, onde Satanás pode se alojar, quando a ira é agasalhada. A ciência também já tem demonstrado os efeitos da leitura da palavra de Deus, da Bíblia na vida do homem, e recentemente o apóstolo Lamartine fez uma postagem no Instagram sobre isso. Foi muito preciso, muito prático, como sempre. Ele tem feito muitas, e eu aconselho vocês que acompanhem, sobre os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. E o primeiro efeito é que ela nos afasta do pecado. Segundo, que ela nos proporciona uma linguagem sã. E terceiro, que ela muda a nossa mentalidade. A ciência já tem percebido o quanto a influência da palavra de Deus é positiva na vida de um homem. Mas o terceiro nível de provação, de provas que a ciência tem trazido, é na demonstração dos efeitos da oração e da gratidão, influenciando o nosso córtex pré-frontal na tomada de decisões, com o aumento da irrigação do sangue nesse lugar do cérebro, nas áreas específicas que estão envolvidas na decisão, seja pelo olhar, seja pelo ouvir, enfim. Nós já temos sinais de que existe um lugar aqui, bem em nós, onde coisas são registradas, comportamentos são mapeados e podem se tornar repetitivos. Mas também quero dizer que há lugares de posicionamento, e é onde eu quero entrar com vocês, que movem a manifestação de Deus. Não apenas lugares físicos, lugares onde estamos acostumados a nos encontrarmos em algum canto. Vamos nos encontrar ali em tal lugar, no monte, numa sala de oração, numa igreja para orar. Não, existe um lugar de posicionamento onde Deus se manifesta. A palavra de Deus diz em Isaías 57:15, porque Deus habita em um alto e sublime trono, Ele habita neste lugar na eternidade, o seu nome é santo, e Ele diz, eu habito no alto e no sublime, no santo lugar, mas eu habito também, porque é um lugar, eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Salmo 51:17 reitera essa fala de Isaías, esse profeta messiânico, e o salmista Davi diz, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. Significa que nós já temos, nós já somos o lugar da manifestação de Deus. Ele quer se manifestar na minha vida, Ele quer se manifestar na sua vida, e Ele quer manifestar-se através das nossas vidas, para alcançar outras pessoas no mesmo nível de revelação que Ele se manifestou para os hebreus, para se revelar ao mundo, como Ele se manifestou atrás de Jesus encarnado no meio dos judeus, para buscar aqueles que eram seus, apesar deles não terem recebido, mas agora aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e Ele vem no terceiro nível de revelação morar dentro de nós, para que nós continuemos a fazer Deus conhecido. Mas para fazê-lo conhecido, nós precisamos conhecê-lo. Amém?
Essa foi uma ministração que algum tempo atrás, não sei quantos meses ou anos, que foi ministrada pelo pastor Zé Luiz. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não se revela o que você não conhece. O primeiro lugar, desse lugar de posicionamento, eu vou falar de um lugar e vou dar pelo menos 2 exemplos de personagens que representam esse posicionamento, e eu quero que você escute com atenção. O primeiro lugar é de dependência dele. E eu quero chamar a atenção para o primeiro ícone aqui que eu vou destacar, que é Abraão, na obediência e na paciência da espera. Eu tenho dependência de Deus e eu manifesto isso na obediência e na paciência da espera. Abraão obedeceu o que não via sem saber para onde ia, como o pastor Maurício falou hoje durante a pregação. Ele creu e ele absorveu a palavra que lhe foi entregue, porque Deus falou com ele, e ele, entendendo a palavra, ele se submete à palavra, e no lugar de dependência, ele sai sem saber para onde ia, de um Deus que não via. Deixou a sua parentela. O que mais que ele deixou? Ele renunciou à sua parentela próspera, renunciou às riquezas, os negócios promissores do seu pai, numa cidade desenvolvida. Ele, ao passar dos anos, ele permaneceu crendo, permaneceu nas promessas, teve alguns altos e baixos, como o pastor Lamartine já pregou aqui algumas vezes, detalhadamente sobre a vida de Abraão, mas ele continuou obedecendo cada vez mais, aprendendo até mesmo com os erros, vencendo a dúvida, e a Bíblia diz que ele fazia isso dando glória a Deus. Ele rejeitou espólios de guerra para não ser enriquecido pelo mundo, por mamon, como muitos têm se entregado debaixo de espinhos, como diz aquele terreno que é cercado de espinhos, onde os cuidados da vida e os desejos das riquezas fazem com que a semente não desenvolva. Mas na sua entrega mais profunda e na dor da sua renúncia, quando ele entrega o seu tesouro, Isaque, na sua entrega, ele recebe a manifestação de Deus, o abençoando em dupla descendência, como a areia do mar, da praia, e como as estrelas do céu. E ele recebe isso agora pelo sacrifício do Isaque de Deus. Quando nós entregamos o nosso Isaque, nós entendemos na dependência que Deus não nos deixa sem socorro. Em Gênesis 22:17 diz que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Significa que eu posso ser dependente de Deus, em lugar de obediência e de paciência. O segundo aspecto que eu quero citar é na confiança nele e em qualquer luta. Porque é fácil obedecer a Deus, é fácil confiar em Deus quando as coisas estão bem. Mas aqui eu quero dizer que em qualquer luta, e o personagem aqui é Davi, porque ele nunca perdeu uma guerra. Deus se manifestava a Davi em cada vitória, pois ele ia diante dos exércitos de Davi. Ele buscou submeter todos os seus planos. Davi fez isso, consultando sempre a Deus, antes de executar os seus planos, e só depois então, de ouvir a voz de Deus, executá-los. Quantos de nós fazemos planos e muitas vezes saímos executando, sem perguntar se Deus, onde quer que Deus está? Muitas pessoas falam, faça uma lista dos seus planos, pegue uma lista, um papel, coloque ali, de ponta a baixo, todos os itens. Amém? Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Agora, quer saber se o seu coração está na dependência de Deus? Por favor, volte lá na lista que você fez e procure o nome de Deus nessa lista. Será que ele está no topo da lista? No meio da lista? No final da lista? Ou será que o nome de Deus nem sequer aparece na sua lista? Muitas pessoas têm me procurado para aconselhamento e têm caído nessa situação porque entraram em negócios, parcerias e guerras e lutas sem a presença de Deus, sem a manifestação dele. Porque sequer o consultaram. Mesmo nas situações onde Davi já tinha vencido os filisteus de uma forma acachapante, ele não ousou, por orgulho ou por presunção, tornar um segundo ataque, sem consultar a Deus, sem saber a direção do Senhor. Provérbios 16, ele tem alguns versículos que eu gosto muito. O primeiro diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa da boca vem de Deus. O versículo terceiro diz, apresenta ao Senhor os teus planos, e Ele vai estabelecer os seus desígnios, os seus propósitos. O versículo 9 diz que o homem traça o seu caminho, mas é Deus que lhe dirige os passos. Mas o versículo 25 traz uma chamada de atenção para nós. Há caminho que ao homem parece direito, mas termina em caminho de morte. Eu preciso da manifestação de Deus no meu caminho. Jeremias 17:7
vai dizer sobre Davi, não especificamente o profeta falando de Davi, mas na alusão que eu trago aqui, Davi como personagem, dizendo o que é um homem que é fiel quando ele confia em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A manifestação de Deus na vida dele será porque ele é como árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem a luta, mas a sua folha continua verde, ele continua viçoso, com ânimo, com vida, e no ano de sequidão, ele não se perturba, e nem deixa de dar o seu fruto. Salmo 71:5, o salmista diz: porque tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Provérbios 3:5 e 6 vai dizer: porque confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de lugar de posicionamento, é um lugar de fidelidade e aliança em quaisquer circunstâncias. Primeiro item é na firmeza de propósito, e eu vou citar Daniel como um homem muito amado, um homem que persistiu na sua vida íntima com Deus, no seu lugar secreto, mesmo diante de ameaças, quando foi liberado um edito do rei, pelos sátrapas que tinham inveja de Daniel, para que se alguém orasse a qualquer Deus, a qualquer pessoa, que não fosse ao rei, fosse jogado na cova dos leões. Vocês conhecem a história, mas ele permaneceu firme no propósito, fidelidade. Ele entendia o que diz Salmo 34, versos 6 e 7, clamou esse aflito e Deus o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor se acampa-se ao redor daqueles que o temem, o livra. Ele sabia o que Isaías estava dizendo como um profeta de Deus: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E Salmo 56:3, em vindo o temor, em vindo o medo, em vindo as ameaças, em vindo o pavor, eu decido, eu hei de confiar em ti. Esse homem, ele não deixou de ser jogado na cova dos leões, ele foi jogado lá, mas a palavra diz em Daniel 6, versículo 20 e seguintes: chegando-se o rei à cova, clamou por Daniel, porque o rei amava Daniel, tinha carinho por Daniel, tinha respeito por Daniel, e ele com voz triste disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que o teu Deus, em que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aqui está falando de um relacionamento, de um continuamente serves. É um Daniel que estava presente na presença de Deus, e agora ele teria a presença de Deus junto com ele. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, aleluia, ao cumprimento da palavra, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque não foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. É o Deus da presença, mas agora é o Deus da manifestação da presença. Não é o Deus que eu falo que está presente comigo todos os dias da minha vida, é o Deus que eu posso abrir a boca e falar, e você não está falando uma mentira, que esse Deus que se manifesta, ele tem que trazer essa presença gloriosa, específica, individual para você. Daniel aqui não é um ícone dos privilegiados, ele é uma pessoa que representa um modelo que Deus quer que nós sigamos, e com certeza, seguindo esses passos, nós obteremos da mesma manifestação, da mesma graça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Um homem que, quando começou a orar, a Bíblia diz que o céu se moveu. Isso aqui é fala retórica, e no mesmo momento que ele começa a orar, Deus despacha uma ordem, e o anjo diz para ele: Gabriel, logo que você começou a orar, saiu a ordem, porque você é homem muito amado. Dentro do quesito fidelidade, o segundo aspecto e personagens que eu quero trazer, na determinação e na coragem de uma fé pública, sem retroceder. Nós sabemos que temos muitos crentes 007, né? Que só é descoberto que é crente por acidente. Olha, você é crente? Eu não sabia. Trabalhamos há 10 anos juntos e eu não sabia. Pois é, queridos, na manifestação e na coragem de uma fé pública, sem retroceder.
3 homens, 3 jovens, jovens fiquem atentos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, homens inteligentes, cultos, de trato fino, preparados para servir ao rei, que falavam idiomas, que tinham cultura. Esses homens foram feitos eunucos. Eu não vou entrar nos detalhes sórdidos, mas é isso mesmo, foram feitos eunucos e perderam o direito de ter família para poder servir ao rei, e eles faziam com esmero. Mas no dia que o rei, levantando uma estátua, mandou que tocar a cítara, o pífano, a gaita, enfim, todos os outros instrumentos de sopro, que os homens se dobrassem, eles se posicionaram diante de Deus e dos homens, diante de Deus e da sociedade. Eles declararam a sua fé, mesmo sendo escravos e tendo sido feitos eunucos em Babilônia. O que é certo, o que é errado. Temos muitos de nós transitando na dúvida do que é certo, do que é errado, relativizando coisas por conta do seu conformismo, por conta daquilo que lhe é conveniente, e a Bíblia não abre espaço para isso. Sim é sim, não é não, certo é certo, errado é errado, e ponto final. Sadraque, Mesaque e Abdenego decidiram não se dobrar. Nós decidimos não nos dobrar. Se Deus fizer e quiser nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. O salmista diz no Salmo 15, versículo 4, lá no finalzinho, a parte C do versículo, e a pergunta é: quem vai entrar no santo monte do Senhor? E ele responde: aquele que aos seus olhos ele tem por desprezível o réprobo, aquele que vive em iniquidade, aquele que não quer saber de Deus e continua pecando, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Ele é aquele que jura, que mantém a sua palavra, mesmo que ele sofra um dano próprio, mesmo que ele sofra retaliação, mesmo que ele sofra perseguição, mesmo que ele sofra injustiças, como nós vemos acontecendo no Brasil, ele não se retrata, ele não retrocede. Nós somos daqueles que nós não vamos nos conformar com esse mundo, com as suas regras, com as suas ideologias nefastas, mesmo que nós soframos dano, como diz Paulo no seu apelo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da inteligência, que é o vosso culto racional, que é o culto que você toma decisão para poder prestar a Deus, e não se conforme com esse mundo. Não tome a forma, não se dobre, mas decida por um processo de transformação que vem pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jovens, preste atenção que está findando o tempo de um evangelho romântico e adaptativo, e está chegando um tempo, e já chegou, de um evangelho que traz marcas. Tem muitas pessoas confundindo o amor do acolhimento de Deus como a permissividade e o acolhimento ao pecado. Acolher alguém que chega na igreja com um monte de disfunções comportamentais, cognitivas, emocionais e etc., não significa ser permissivo, ser condescendente. Acolher em amor é outra coisa, e muitas pessoas adotaram um evangelho romântico e adaptativo. E agora nós precisamos dizer e proclamar como atalaias de Deus, que já chegou um tempo de um evangelho que traz marcas. Pastor, explica direito que eu não entendi. Isso aqui vem na minha cabeça agora. Significa que quando você se posicionar, você pode perder seu emprego? Significa que você pode perder amigos? Significa que você pode ser perseguido? Significa que você pode ser cancelado na internet? Que podem fechar os seus canais? Que pode chamar de abusivo, de misógino, enfim. Não vou nem falar porque você já sabe todo o discurso que a gente tem por aí. Um evangelho que traz marcas. Eles declararam sua fé diante de Deus, diante das autoridades, e diante daqueles que negaram a Deus se ajoelhando, e Deus se manifestou com eles. Daniel 3, 24 até 25 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, você está certo. Tornou-se ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, andando e passeando pelo fogo. Ei, eles estavam andando e passeando pelo fogo, sem nenhum dano. Eles não estavam os 4 encolhidinhos com medo de se queimar, não. Eles estavam andando no meio da fornalha, eles estavam passeando, eles não estavam amarrados, porque a manifestação de Deus o soltou. E ele diz: e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses.
O fogo não teve poder sobre eles. Eles não foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem as suas roupas tiveram cheiro de fogo passando sobre eles. Eles saíram incólumes, intocáveis, por causa da manifestação da presença. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego sabiam o que era mais precioso do que as suas próprias vidas. O terceiro lugar de posicionamento que eu quero comentar com vocês, onde você precipita pela sua atitude, pelo seu posicionamento, a manifestação de Deus, é o lugar de solidez de caráter e de constância. O primeiro tópico, com seus personagens aqui, é na fidelidade à palavra como chave da vitória. Eu não quero agora criar subterfúgios para poder vencer. Eu não quero criar regrinhas para eu poder vencer. Aqui, queridos, a gente não faz aqueles patuás, a gente não faz aquelas encomendas de rituais que você pode simplesmente fazer pular 7 ondinhas e coisas a mais para você ter sorte. Não, a gente crê na palavra. A gente crê numa palavra que é declarada, numa palavra que está dita, numa palavra que, se você amá-la e se você obedecê-la, a manifestação de Deus se fará presente, porque Ele não pode mentir. Eu tenho aqui 2 homens que foram líderes, Moisés e Josué, e os 2 tinham uma marca comum entre eles, que era a fidelidade aos mandamentos de Deus, a firmeza de caráter de não se demover daquela posição, de não sair daquela posição. Por exemplo, eu posso estar passando uma dificuldade e de repente eu vou apresentar o meu imposto de renda, que foi agora no mês de maio, mas eu estou tão apertado e eu não quero pagar imposto. O que eu faço? Eu creio na palavra e sou fiel e dou a César o que é de César e dou a Deus o que é de Deus. Ou eu vou procurar médicos, dentistas e outros profissionais do mercado para pegar um recibo frio. O que eu faço? E não tem nada a ver com esses profissionais, querido. Eu estou falando da atitude de pessoas que eu estou cansado de ver por aí. Eu vou crer na palavra de Deus, ou eu vou me demover da fidelidade aos mandamentos, aquilo que é certo, errado é errado, e vou fazer aquilo que é errado, porque nesse momento, veja bem. Quem conhece a história do veja bem? Veja bem, então. Não vejo bem nem então. A palavra de Deus, ela é reta, ela é direta, ela não tem curva, e ela serve para mim, para você, para o Lamartine, para qualquer outro pregador, qualquer outra igreja, para todos os homens da terra. E o Senhor quer te dizer que, se você guardar essa palavra, se você não se demover dela, a manifestação dele acontecerá na sua presença. O trato de Deus com Moisés não era o trato como qualquer pessoa, e não é porque Deus falou, não, vou tratar Moisés diferente, não. O trato de Deus com Moisés foi diferente, porque o posicionamento de Moisés foi diferente. Em Números 12:7 ele diz, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E no Êxodo 33:11 ele diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como aquele que fala com seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, companheiro dele, fiel, que o seguia e que o servia, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Significa que Josué via o modelo do seu líder Moisés, servindo a Deus, se entregando a Deus, se apresentando a Deus na tenda do encontro, num lugarzinho separado fora do arraial. E ele fala, nossa, quando ele vai lá, parece que ele carrega a presença de Deus. Quando ele monta a barraquinha dele, a presença de Deus desce. Eu não quero nem saber, eu vou atrás dele. Eu vou colar nele. Querido, em quem você está andando colado? As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você está andando, quem é que você está observando, quem você tem observado comportamento e modelo de conduta para você se colar nele. É alguém que tem atraído a presença de Deus? Êxodo 3:33:7-9 diz, ora Moisés costumava, preste atenção, costumava, diga comigo, costumava. É hábito, é intencional. Ele costumava tomar uma tenda. Eu fiz ele saindo igual aquele porquinho saindo de mudança com um toquinho de madeira e um pedaço de lona, se é que tinha lona na pele de carneiro. E ele saía com aquela tenda para armá-la fora do arraial. E ele chamava esse lugar de tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um de pé na sua porta, levantava e ficava olhando. Olhavam pelas costas até que ele entrava na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, neste lugar,
de obediência, de solidez de caráter à palavra, a coluna de nuvem descia e punha-se à porta. É a presença. E o Senhor falava com Moisés. É a manifestação da presença. Todos tinham visto Moisés saindo costumeiramente fazer o que ele fazia sempre. E a nuvem descia, mas eles ficavam só na porta da tenda, ó. Vamos observar. Você quer continuar sendo um observador? A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes. Nós temos que ser operosos praticantes. E quando você se lança na experiência, você vai ver que essa manifestação de Deus também não era um privilégio de Moisés. Josué 23:14 diz: eis aqui, já hoje sigo pelo caminho de todos da terra. Ele estava prestes para morrer, Josué. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Ele está testificando que tudo que ele ouviu da boca do líder dele, de um homem que buscava a Deus, de um homem que era fiel na palavra, todas as coisas aconteceram, nenhuma delas caiu, porque Números 23:19 diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, prometido não fará, e tendo ele falado não cumprirá. Esse é o nosso Deus. Mas na solidez de caráter eu quero chamar um segundo personagem, que é Jacó. E aqui eu destaco, dentro dessa solidez de caráter, de um homem que sempre, muitas vezes, foi apresentado só como um enganador, como usurpador, como traidor, como aquele que segura no calcanhar, mas na persistência e na perseverança de um voto. Jacó não lutou com homens nem contra o seu irmão, a quem ele temia. Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque. Jacó nunca foi mais forte que Deus, e nem cabe aqui comparação, mas o que Deus quer nos ensinar é outra coisa. Jacó permaneceu, ele venceu pela persistência da luta, em não abrir mão da bênção que ele buscava. Quando ele estava indo ainda para o caminho de Labão, ele tem uma visão daquela escada que descia, anjos subiam por elas. Ele disse: esse lugar é o lugar da casa de Deus. Ali ele faz uma oração, ele faz um voto. Ele diz para o Senhor em Gênesis 28:20: fez também Jacó um voto. O que Deus está falando aqui? Ele impôs a sua palavra, dizendo: se Deus for comigo, se a sua presença for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Ele sabia o que estava deixando para trás, um irmão que estava doido de passar ele na faca. Então o Senhor será o meu Deus, esse é o meu voto. E a pedra que eu levanto neste lugar, pedra significa estabilidade, firmeza, coisa inabalável, será a casa de Deus. E de tudo que o Senhor me conceder, preste atenção, Deus não pediu nada para Jacó, foi ele que ofereceu: eu te darei o dízimo. Alô? Foi ele que ofereceu para Deus, ele não foi obrigado. Amém? Quando nós fazemos um voto com Deus que é muito maior do que aquilo que nós podemos entregar, nós entregamos o mínimo, e tem gente que sofre ainda. Por isso que não vai ter a presença e a manifestação. Deus se manifestou fiel na vida de Jacó. E como que Deus se manteve fiel na vida de Jacó? Foi consoante ao voto que Jacó fez. Deus se manteve fiel à promessa, e Deus fez uma promessa para ele, e reitera a promessa que ele fez para Abraão e para Isaac sobre a sua descendência. Deus já havia cumprido praticamente todos os pontos, e chega uma hora que Deus o manda voltar, e ele volta, e lá no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 7, diz assim: então Jacó teve medo, porque ele estava voltando, e agora ele está voltando, ele tinha medo de se encontrar com Esaú, e fica sabendo que Esaú vinha contra ele não, ele entendia que era contra ele, de encontro a ele, ou ao encontro dele, melhor dizendo, com 400 homens. Ele teve medo e se perturbou. Dividiu-se em dois bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, para que se Esaú chegasse até ele, ele não teria perdido toda a sua conquista, toda a sua família. Eu estava com medo, ele estava com medo.
Mas a palavra diz no verso 10, aí vocês podem ler no telão. Ele tinha dito que o Senhor o desafiou a voltar para sua terra e para sua parentela, que lhe faria bem. Ele diz para o Deus que ele servia: eu sou indigno de todas as misericórdias e da fidelidade que tens usado para comigo, teu servo. Pois com apenas esse cajado, apenas com essa muleta, apenas com esse bordão, eu atravessei esse Jordão e agora eu sou 2 bandos. Na situação de medo que ele viveu, Deus permitiu que ele visse a bênção da primogenitura, porque o primogênito era abençoado com o dobro. E agora ele viu que ele passou sozinho, e quando ele voltava, ele era 2 bandos. Ele clamou: me livre da mão de Esaú, meu irmão, porque eu tenho medo dele. E agora, quando ele atravessa aquele val do Jaboque, ele fica sozinho, assim como ele passou sozinho, ao passar toda a sua parentela, todos os seus bens pelo val, ele fica ali sozinho, e ele se encontra lutando com o homem, mas ele se manteve persistente, ele se manteve perseverante. A promessa que Deus lhe fez, que lhe disse que certamente eu te farei bem, e eu te darei a descendência como a areia do mar, e pela multidão que não se pode contar. No versículo 24 e 29 do mesmo capítulo 32, ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse: deixa-me ir, porque já se rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. É só tu que podes me abençoar. Eu só te deixarei com a manifestação da tua bênção. E a Bíblia diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele disse: Jacó. Eu ainda me chamo Jacó, eu ainda carrego esse estigma. Então ele disse: a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua história, o seu nome agora vai ser Israel, porque como príncipe você lutou contra Deus e com os homens e prevaleceste. Você não veio mais com seus artifícios, com as suas artimanhas, com as suas jogadas, com as suas manobras intelectuais que foram apoiadas pela sua mãe, para você obter a sua bênção, mas agora você lutou com quem de direito, e por isso eu estou trocando o teu nome. E a Bíblia diz que o abençoou ali. Amém? Para o Senhor, aplauda o Senhor. Amém? O último item que eu quero compartilhar com vocês: lugar de posicionamento. É o lugar de reconhecimento. Lugar de reconhecimento de quem Ele é. Lugar de reconhecimento de quem Deus é. Nós passamos situações inseguras na nossa vida, no nosso coração, e muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas vamos buscar o agiota. Nós dizemos que cremos em Deus, mas vamos buscar caminhos alternativos, porque a gente não consegue de fato sustentar a nossa fé na palavra que nós recebemos. Não estou dizendo que não tenha nada de errado, não do agiota. Veja bem, você pegar o empréstimo no banco por uma necessidade, por investimento, por um apoio, não estou dizendo que não há nada errado nisso. Não estou dizendo que não há nada errado você ir ao médico, fazer consultas, fazer avaliações, nada errado, pelo contrário. Mas estou dizendo que quando você está debaixo de uma palavra, muitas vezes nós recorremos a caminhos alternativos, porque nós não conseguimos reconhecê-lo como capaz e cabal e suficiente para fazer aquilo que nos é necessário naquele momento. Lugar de reconhecimento, o primeiro lugar que eu quero citar para vocês, já caminhando para o final dessa mensagem. Você que pensou que ia ficar aqui até 1 hora, se enganou. Na adoração. Paulo e Silas são os personagens. Atos 16, 25 e 26 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam algemados nos pés, nas mãos, trancafiados num calabouço, oravam e cantavam louvores a Deus. O que é que eles faziam? O que é que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. E a Bíblia diz que por causa da atitude deles, que precipita a manifestação de Deus, os demais companheiros da prisão escutavam.
Os demais companheiros da prisão estavam sendo ministrados, e a Bíblia diz que de repente veio um tremendo terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e me ajudem aqui ao final, soltaram-se de quem? Uai, mas não era só Silas e Paulo que estavam orando? Soltaram-se as cadeias de todos. Deus estava presente no sofrimento de Paulo e Silas. Todo mundo compreende isso? Ele estava cumprindo a sua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, orando, cantando e louvando, eu vou estar ali. Ele estava presente, mas eles ainda estavam presos. Mas quando eles se manifestaram em reconhecimento através da adoração, Deus quebra o silêncio e se manifesta em um terremoto. O terremoto de Deus não provocou nenhuma morte, vocês perceberam isso? Ninguém morreu. Eu nunca vi isso. Terremoto, não morre ninguém. Cai tudo, despenca tudo, arrebenta as portas, solta as coisas, cai e ninguém morre, só fica o povo no meio da poeira. Porque a sua manifestação produz libertação. Eu quero dizer para você, meus irmãos, quando você entende que tem um lugar de posicionamento, onde você reconhece a Deus na sua vida através da adoração, a presença dele não fica apenas ali, contida no ambiente, cumprindo a sua palavra, de estar presente com você todos os dias, até a manifestação dos séculos, até o cumprimento de todos os séculos, mas agora vem a manifestação dele. E o que eu quero te chamar a atenção, que isso é tão poderoso, que esse poder da adoração, em reconhecimento a ele, vai fazer soltar não somente as suas cadeias, mas as cadeias daqueles que estão à sua volta. Quem está me entendendo? Você que tem orado pela sua família, que tem clamado por ela, porque tem visto pessoas presas pela ideologia de gênero, presas por várias ideologias nefastas que tem por aí, dos que estão se sentindo alguma coisa, pessoas que merecem e são dignas do amor de Deus, sim, porque Jesus Cristo morreu por todos, mas ainda não entenderam esse amor. Não será pela minha crítica, não será pela minha palavra ácida, não será pelas minhas palavras de contraditório, de oposição a eles, que eu vou ganhá-los, mas a palavra nos ensina, que onde há adoração, o terremoto de Deus acontece, ele não ceifa vidas, mas ele traz libertação das suas cadeias, e das cadeias daqueles que estão à sua volta. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, e eu tenho certeza que através da adoração, haverá libertação na sua casa. O último ponto de reconhecimento, de lugar de posicionamento, é no arrependimento dos pecados e na rendição a ele. Os personagens para esse ponto, são todos aqueles que creem. Essa palavra é para todo aquele que crê. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não sei como é que você entrou nessa casa hoje, mas eu quero dizer que existe um lugar de posicionamento, um lugar de rendição a Deus, um lugar de reconhecimento à palavra dele e ao amor dele, que você pode fazer hoje neste lugar. E ele está dizendo que se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está oprimido, ele quer te trazer alívio, e é hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incompreensível, de uma maneira tão gigantesca, de uma maneira tão completa, que ele deu o seu Isaac, o seu bem mais precioso. Bem mais precioso é uma expressão inadequada para o nosso português, mas é aquilo que lhe era mais caro, porque Deus te deu o máximo valor. Por isso que ele entregou o máximo por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está discutindo o seu passado nem o seu futuro. Ele está dizendo, se você se posicionar nesse lugar de reconhecimento, de arrependimento, ele vai se manifestar. Romanos, Paulo faz uma declaração sensacional que diz que só com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo da condenação eterna, mas você será salvo de você mesmo, dos seus achismos, dos seus pensamentos, das suas crenças limitantes,
de tudo aquilo que te profetizaram, que liberaram no seu passado, dizendo que você não ia servir para nada, que você não ia dar em nada, que não prestava para nada, que você ia ser uma prostituta, que você ia ser um ladrão, que você ia ser um bandido, que você era um burro. Vem para Ele. Se tudo isso te cansou, se tudo isso te marcou no seu caminho, inclusive as suas próprias escolhas no caminho foram escolhas erradas, Ele agora está dizendo: vem para mim, e eu vou te aliviar. Ele se manifestou a todos aqueles que recorreram a eles, em doenças, em traumas e em pecados. Ele se manifestou à mulher pega em flagrante adultério, quando todos só tinham pedras nas mãos para matá-la. Ele tinha uma palavra de libertação para dar a ela uma segunda chance. Ele se manifestou ao homem do tanque de Betesda, que estava ali preso há 38 anos, e o libertou não somente da sua doença, mas lhe perdoou os pecados. Ele se manifestou ao paralítico que foi descido pelo telhado, perdoou os seus pecados e fez com que ele voltasse não mais carregado, mas carregando a sua cama. Ele se manifestou a Zaqueu, homem odiado pelos judeus, mas que abriu a porta da sua casa para receber o Senhor. E ao abrir a porta da sua casa, ele se arrepende, e ele encontrou alívio para a sua carga e para o seu jugo. Ele se manifestou à mulher do bálsamo, que ungia com aquele nardo caríssimo, e todos diziam que ela é uma pecadora, mas ele não só recebe a adoração e o arrependimento daquela mulher, como ele deixa escrito para a história, para que todos pudessem ver a atitude que ela tomou. Ele se manifestou também à mulher do fluxo de sangue, a mulher que, contra todas as probabilidades, e com o risco de ser pisoteada, e risco inclusive de ser morta, porque estava em situação de contaminação, e ela ia tocar no rabino, ela podia tocar nos homens, e ela ia contaminar outras pessoas segundo a lei, mas ela vai para tocar em Jesus, e faz com que o poder flua dele. Querido, Jesus não foi tocado só aquela vez, Jesus era tocado muitas vezes, e saía poder dele, a Bíblia diz isso. As multidões o apertavam, mas aquela mulher o tocou, num lugar de posicionamento, onde o reconhecia como Deus. Onde há arrependimento, haverá a manifestação de Deus, do Deus rico em misericórdia e assaz benigno. Eu finalizo com esse versículo, que o Deus de toda graça e todo favor nos diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Eu vou ler de novo de uma outra forma. Arrependei-vos, isso cabe a você. Convertei-vos, isso cabe a você. Essa é a sua atitude, o seu gatilho de manifestação, para que sejam apagados os seus pecados. Libertação, de sorte que venha o tempo da manifestação de Deus na sua vida, te trazendo refrigério. Nós manifestamos arrependimento, e Ele manifesta imediatamente perdão e salvação. Feche os seus olhos. Essa palavra para você que entrou aqui hoje, ou que entrou aqui há vários dias, que tem entrado aqui constantemente, mas ainda não entendeu o poder que existe na entrega, na rendição. A manifestação da presença, ela é provocada pela manifestação de um coração quebrantado, de um coração contrito, um espírito que está compungido, que está tocado pelo Espírito Santo. E através da palavra de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus, ele tem agora o ambiente preparado, o lugar certo para se entregar a Ele. Tanto a você que está aqui presencialmente, você que é igreja online, você que está conectado online pela primeira vez, eu quero dar a você a oportunidade, nesse lugar de posicionamento, de entregar a sua vida para Jesus, e de declarar que Ele é seu Senhor e seu Salvador, suficiente e bastante
para mudar a sua história. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Só faça um gesto com a sua mão. Há alguém, não tenha vergonha. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida. Temos uma pessoa lá atrás, louvado seja Deus. Há mais alguém, há mais algum corajoso que queira se manifestar. Mais uma pessoa aqui, louvado seja Deus. Mais uma pessoa ali, louvado seja Deus. Por favor, você que está levantando a sua mão, fique de pé, fique de pé. Nós queremos adorar a Deus pela sua vida. Você que está no final, pode aplaudir o Senhor, por favor, aplauda o Senhor. Vem até aqui, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Nós vamos celebrar juntos esse momento de manifestação. A palavra de Deus diz que onde o homem se manifesta pelo Senhor, ele se manifesta com a sua revelação, com o seu amor, com o seu poder. E esse é um momento de festa, é um momento de celebração. Aplauda mais, igreja, aplauda mais para liberar o movimento de Deus. Se você ainda quer entregar a sua vida para Jesus, se você estava constrangido, lembra que quando eu falei aos sinais, vira para o teu irmão, fala para ele: meu irmão, me ajuda, eu estou com dificuldade. Ele vai te trazer aqui, mas não deixe de vir, não deixe de vir. Amém? Mais alguém, eu não vou delongar esse apelo, mais alguém quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você que está nos vendo online, se você está entregando sua vida para o Senhor, existe um QR Code aí na sua tela, você pode escaneá-lo e mandar uma mensagem que nós vamos entrar em contato com vocês. Nós vamos fazer uma oração de entrega com aqueles que estão chegando aqui, mas queremos que você também repita essa oração conosco. Amém? Deus abençoe vocês tremendamente, que o Senhor encontre um lugar de apaziguamento, um lugar de bênção no coração de vocês. Amém? Olha, faça essa oração comigo, por favor. Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor Jesus, e eu o aceito como meu Senhor, como meu Salvador, único, suficiente e bastante para escrever o meu nome no livro da vida e mudar a minha história. Eu confesso todos os meus pecados, todos os meus erros, todo o tempo que eu virei as costas para o Senhor, mesmo que inconscientemente. Eu rejeito toda aliança do passado, todo jugo, todo pacto. Eu abro mão de tudo para receber o Senhor. Senhor Deus, eu te recebo como meu Pai, e eu recebo todas as bênçãos advindas dessa paternidade. O Senhor disse que eu te encontraria quando eu te buscasse, e que o Senhor mudaria a minha história. Muda a minha história. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. O pessoal da consolidação, nossos irmãos, vão conduzir vocês para mais uma oração. Por favor, acompanhe-os. Deus abençoe vocês que nos ouviram pela internet. Que o Senhor seja exaltado e glorificado nesse tempo. Levante suas mãos para os céus e vamos adorar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e nós entregamos nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. E assim eu despeço o teu povo debaixo da tua graça e da tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora, capacitadora e renovadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações plenas do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Glória, glória, glória. Deus abençoe, um bom domingo a vocês.